Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui mais uma vez. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, dando continuidade à série Levante-se e Ore. Hoje nós estamos no episódio 13 e parabéns para você que tem acompanhado desde o 1. Se você está começando hoje, eu recomendo que você assista os anteriores e assim você vai ter um panorama melhor sobre o tema oração e intercessão. Vamos orar? Fecha seus olhos, entregue-se para o Pai agora, não importa onde você está. Senhor, eu te agradeço por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga. Eu te louvo porque a tua graça está sobre ele e foi a tua graça que o atraiu para ti. Não importa o que ele está vivendo, Senhor, eu peço que cada dia mais o teu Espírito fale com ele e ele se sinta atraído pela sua doce voz. Clamo a ti para que o Senhor me use como instrumento, para que a tua palavra venha e flua e toque o coração e a mente dessa pessoa. Em nome de Jesus, peço os anjos nos assessorando na transmissão e agora aqui na gravação, Pai, para que venha uma gravação boa, limpa, um som excelente e a transmissão não tenha nenhum tipo de problemas, Pai. Peço que o teu Espírito Santo e a unção que está aqui em mim atinja toda pessoa que acessar esse vídeo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje o nosso tema é o sentinela. A palavra de Deus nos alerta para a necessidade de mantermos vigilância, até já falamos sobre isso em outro momento, num outro episódio, né? Com relação a quê? Às manobras do inimigo. Existem coisas que estão acontecendo na sua vida que você não presta atenção e você acha que é normal, isso sempre acontece com todo mundo, ou a minha vida sempre foi assim, tudo para mim é complicado, é embaraçado, é difícil, eu sempre perco as coisas que eu ganho, sabe, assim, um espírito de falência, de miséria te acompanha. Isso não é normal. Então, essas coisas eu tenho que abrir os olhos e ver. É manobra do inimigo. Eu vendo essa realidade, eu me posiciono de uma outra forma e eu me ponho à luta e saiba que essa luta é para você ganhar. Já está decretada a sua vitória. Lá em Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, orem em espírito, é orar com dom de línguas, né? Também, em todas as ocasiões, na alegria, na tristeza, quando está tudo bem ou quando há algum problema. Com toda a oração e súplica, né? Você vai orar, fazer os decretos, os atos proféticos e vai suplicar também a Deus. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E ele pode devorar os desatentos. Então seja sóbrio, esteja sempre prestando atenção, esteja onde você está, né? Às vezes você está num lugar e a sua cabeça está em outra. Você está fantasiando, você está pensando numa porção de coisas e não está prestando atenção no seu derredor. E a palavra de Deus diz assim: seja sóbrio, vigia, presta atenção com quem você anda, o que você anda fazendo, quais os lugares que você frequenta. Presta atenção e vigia, né? Por quê? Porque o inimigo está buscando uma situação propícia para ele te atacar. E mais isso, em nome de Jesus, está denunciado aqui. E as artimanhas do inimigo contra você não prosperarão em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos entender, lendo esses versículos, que a proteção contra os ataques do inimigo não é muito automática, não. Requer de nós uma atitude. O plano de Deus é advertir e alertar contra esses ataques. A proteção não é assim: sou filho de Deus, o inimigo não me toca. Sim, se você estiver no esconderijo do Altíssimo. Porém, se você não estiver prestando atenção nas coisas que você lê,
nas coisas que você assiste, as amizades que você tem, os lugares onde você frequenta. A sua mente está sendo transformada, mas não com a mente de Cristo. Está sendo transformada por uma mente mundana, e com certeza você ficará vulnerável diante dos ataques do inimigo. Saiba, ele é o teu inimigo. Você é filho de Deus, ele não é teu amigo, embora ele se apresente como um grande amigo que te faz rir, que faz tudo o que você quer, não diz não para você, né? Ele dá oportunidades para você viver realmente uma vida mundana, mas não tem nada de amizade aí. Ele é como a historinha do flautista mágico. Quando você era criança, você ouviu essa fábula? Era uma cidade cheia de crianças lindinhas, bonitinhas, brincando, e de repente naquela cidade aparece um flautista. Só que ele tinha uma flauta mágica. Ele começava a tocar e as crianças começavam a segui-lo. E o intuito dele era roubar aquelas crianças. Então ele começava a tocar e as crianças iam seguindo ele tocando a flauta, até que chegava num abismo e todas as crianças caíam naquele abismo. Exatamente isso que o inimigo faz. Ele vem com uma musiquinha bonitinha, com uma flauta mágica que te encanta, que te hipnotiza, e de repente você está caindo no abismo. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. É difícil quando você cai, porque a sua queda vai gerar outras e outras quedas, mais e mais distanciamento da graça de Deus. Então o Senhor já está falando, presta atenção, vigia, olha para mim, veja o que é certo na minha palavra, compara com o que você está ouvindo externamente, diga não para aquilo que não vem do reino do Senhor, e essa é a sua proteção e a sua garantia de uma vida abundante e feliz aqui na terra e na eternidade, né? Para isto, temos de manter a vigilância, caso contrário, não perceberemos as tentativas de Deus em nos advertir com relação aos ataques malignos. Quando somos ignorantes quanto a esses ataques, a gente sofre prejuízo. Tem pessoa que é muito simplória, muito. Não entende, não quer saber de guerra espiritual. Acha que o inimigo está só no inferno e ele não está agindo, né? Mas a Bíblia chama ele de Deus deste século, que cegou os entendimentos, chama de príncipe deste mundo. Enfim, assista o primeiro episódio para você saber o que significa autoridade e por que ele acabou recebendo muitas coisas, né? Lá no episódio 1 e 2, você vai rever sobre isso. A verdade é que ele está aí trabalhando, atuando para destruir vidas, porque essa é a intenção dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então não ouça a voz dele não, porque não vale a pena. O atalaia, ou em outras bíblias, outras traduções, atalaia também é traduzido como sentinela, ou guarda, ou vigia. Na Bíblia, o atalaia, ou sentinela, era responsável para proteger os campos agrícolas e as cidades. Isaías 5:2 fala sobre isso. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Então essas torres de sentinela, onde os atalaias ficavam, era para vigiar toda a plantação. Havia torre para os sentinelas ficarem 24 horas do dia vigiando as plantações. E o intercessor, aquele que está em constante oração, ele é como um sentinela vigiando todas as sementes que o Senhor já plantou na vida dele e na vida das pessoas que ele está orando, para que o inimigo não venha roubar. Nos muros das cidades também haviam sentinelas para vigiar a entrada, quem entra e quem sai da cidade. Cidades antigas, cidades importantes, eram muradas e haviam grandes portões, e tinha que haver uma autorização para quem quer que fosse entrar, né? Eles detectavam quem queria entrar, se eram mensageiros ou se eram inimigos se aproximando. Isaías 5:2 e 3 fala assim: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso,
até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Aqui é um pedido, uma ordem, falando, não parem de orar por Jerusalém, até que ela seja o louvor da terra, né? Sentinelas eram pessoas de muito poder espiritual, de muita autoridade, né? É o amigo de Deus, é Deus quem coloca você como sentinela da sua casa, da sua família, da sua igreja e da nação brasileira. Nessa passagem, o Senhor exorta a não pararmos de interceder até que a bênção chegue. Os mensageiros avisam aos guardas quando abrir ou não as portas da cidade. São eles que dão sinalização, você entra, você não. Eu aviso, olha, cuidado com isso aqui, não entre na sua casa, não entre na sua vida essa situação. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa ter esses mensageiros e sentinelas, pessoas de visão diária, que falam, antes de acontecer o perigo, elas falam o que está acontecendo para a gente conseguir desmascarar e derrubar as armadilhas do inimigo. É necessário sermos prudentes para que falsos ensinamentos, contaminações mundanas, filosofias sem o temor de Deus não entrem em nossas igrejas. Os mestres, eles são um tipo de sentinela também. Lá em 2 Pedro 2, 1 e 2 diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Se você é como eu, tem um chamado de mestre, uma unção de mestre, um ofício de mestre, guarda sempre o seu coração, porque você é um sentinela e você consegue perceber quando está entrando coisa errada na igreja. As heresias, os falsos ensinamentos são muito sutis. Tem aparência de coisa boa, tem aparência de Bíblia, de palavra de Deus, mas no final você vê que está dando um desvio muito grande. Qualquer pequeno ensinamento errado vai derrubar a construção. Se você que está me assistindo é um engenheiro civil, você vai entender melhor do que as outras pessoas. Você faz uma construção, um pequeno desvio que tiver ali no alicerce poderá derrubar o edifício todo. Há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, eu pertencia a uma igreja que foi feita uma construção muito bonita no centro de São Paulo. Não é a primeira igreja batista que está ali na Praça Princesa Isabel, né? Não era aquela, era uma outra igreja, mas também muito antiga, e teve uma construção de vários andares, o prédio ficou bonito e tudo mais, e de repente um engenheiro percebeu nos cálculos do projeto que havia uma questão de milímetros de erros ali num dos lados da igreja. Precisaram fazer uma coisa que eles chamam de sapata, que é uma coisa de concreto que você põe ali para deixar certinho. Era questão de milímetros, mas com o passar dos anos, aqueles milímetros poderia derrubar o edifício. Então, o mestre é assim, ele tem que prestar atenção, porque um pequeno desvio inocente, que parece que não tem nada demais, pode pôr tudo a perder, inclusive a salvação de muitas pessoas. Na aproximação do inimigo, o sentinela tocava a trombeta, preparando os soldados para a batalha. Isaías 21, 6 e 7 diz assim, assim me diz o Senhor, vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta, né? O intercessor é esse, que ele percebe alguma coisa e já toca a trombeta logo, já avisa. Assim como o mestre, como o pastor, como o profeta, como a pessoa que tem ministério voltado para anunciar a palavra. Da mesma forma, intercessores devem agir como atalaias, tocarem a trombeta quando percebem manobras
demoníacas na vida de uma pessoa ou igreja. Sentinelas tinham função defensiva de guardar, proteger, assim como os intercessores proféticos são como sentinelas defendendo seus territórios. É muito bonita essa comparação, essa colocação, né? Também tinha a função ofensiva, além de defesa, ataque, no sentido de espionar ou ficar à espera de alguém para pegar em emboscada. Essa era a função também dos sentinelas. Nesse sentido, os intercessores proféticos são guerreiros que cercam o inimigo para que ele não invada. Oração estratégica, né? Há um princípio de responsabilidade compartilhada por pertencermos a uma sociedade. Por isso Deus fala não apenas com indivíduos, mas com grupos de pessoas. Na Bíblia vemos que cidades receberam mensagens proféticas, eram guardadas por sentinelas, era sempre o conjunto, a comunidade. Você vê em Jonas, Naum, Miqueias. Esses atalaias, sentinelas, traziam mensagens para a igreja, para a cidade toda. Elas têm um nível coletivo de pecado ou de justiça. Inclusive, Deus pode te usar para denunciar o pecado não de uma pessoa, mas de uma nação, ou de uma igreja, ou de uma sociedade, uma instituição. Esse nível coletivo de pecado, a gente vê em Provérbios 14, Gênesis 15, Gênesis 18. Aqui não dá tempo da gente ler tudo isso, mas é a sua lição de casa, ok? Tem um nível coletivo de fé também, ou de incredulidade. Marcos 6, numa cidade lá, não pôde acontecer muitos milagres, porque eles não criam. Eles, quem? A cidade toda. Serão julgados. Essas cidades e territórios e instituições serão julgadas enquanto o coletivo. Mateus 11. Muitos profetas da atualidade têm dito que o que está acontecendo na Terra são juízos de Deus se manifestando através de calamidades e tantas coisas que a gente tem visto. Tem guerra ou paz, podem receber avivamento, Jonas 3, ou perdê-lo, Lucas 19 fala sobre isso. Lá em Jonas, o livro de Jonas, muito curtinho, eu digo para você, leia hoje mesmo, Deus vai falar com você. Jonas foi o atalaia que foi lá anunciar o juízo de Deus e a cidade inteira se arrependeu. Fizeram um jejum de 3 dias, né, decretado pelo rei. E a partir dali o Senhor moveu a mão a favor da cidade. Eles não foram destruídos. Se Deus trata com o coletivo, também Ele ouve nossas orações em favor de grupos, de famílias, de instituições ou de nações. O sentinela é aquele que coloca uma cerca de proteção na cidade, vigia impedindo que entre aqueles que são inimigos. Considere cidade aqui como grupos, famílias, instituições ou nações. Deus está liberando unção sobre você para você colocar um cerco em sua família, em sua cidade, o seu bairro e em sua nação, com o propósito de serem conquistadas para Cristo, com o propósito de não serem destruídas pelo inimigo. É maravilhoso saber dessa realidade, não é? Deus é bom e Ele usa você como um muro de proteção para que calamidades não venham na sua vida nem na vida da sua família. Vamos também ser muros de proteção para o Brasil. Não esqueça de orar pelo Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está pronto para conquistar sua família para Jesus? Unidos poderemos conquistar nossas cidades, nossos bairros, nossa nação. Eu conquistei já até uma praça aqui perto de casa. Quando eu mudei, essa praça era tão feia, abandonada, suja, era o lugar de encontro de drogaditos. E eu, todo dia que eu passava em frente àquela praça, eu estendia a minha mão e eu começava a dizer: Jesus Cristo é o Senhor desta praça. Eu não aceito uma praça tão horrorosa perto da onde eu moro, Senhor. Não pode ser isso. A tua luz tem que chegar nesse lugar. E eu orei por alguns meses
e de repente fizeram uma mudança radical na praça, arrumaram os canteiros, arrumaram os equipamentos de ginástica, equipamentos infantis, arrumaram o gramado, deixaram limpinha, arrumadinha. Os drogatilhos saíram de lá porque começou a ter uma vigilância maior, a parte acho que é polícia, né, que fala, polícia civil ou municipal, e aquela praça está sendo usada muito para os idosos. Eles sentam lá, vão bater papo, vão conversar, ficou um lugar agradável. Eu vi com os meus próprios olhos a transformação de um lugar quando você invoca o nome de Deus naquele lugar. E eu profetizo sobre sua vida, a sua família será transformada radicalmente. Abra sua boca e invoque o reino de Deus e proteja a sua família com oração e intercessão, em nome de Jesus. Eu fico por aqui hoje, te lembrando, santidade e poder caminham juntos. E o Senhor vai te dar graça para você continuar nessa jornada de atalaia, de sentinela, em nome de Jesus. O Senhor é com você. Creia nisso. Creia que Ele ouve o seu clamor. Creia que Ele ama estar com você. Creia que Ele tem você como um parceiro, um amigo em todos os planos que Ele quer fazer, não só na sua vida, mas na sua igreja, na vida dos seus familiares e de nossa nação. Ore também pela paz em Jerusalém. Todos que oram pela paz em Jerusalém prosperam. Então ore pela paz de Jerusalém. Deus te abençoe e te guarde com um grande beijo no coração. E até a próxima semana com Jesus sempre.